Oi, galera, tudo bem? Espero que sim. Já agradeço por todos vocês que estão aqui, que curtem os meus vídeos, que de alguma forma eu tenho certeza que seja útil. Bom, hoje eu vim falar sobre como eu cheguei na espiritualidade. Isso mesmo. O que me fez chegar na espiritualidade foi por causa de um relacionamento amoroso. Isso mesmo. Eu digo que quando você chega na fase do despertar, não tem jeito. Quando o chamado vem, você não tem para onde correr. Eu já estava nessa fase, eu não conseguia mais ficar na igreja, acreditar nas coisas da igreja. Não tô julgando igreja, se tem pessoas que é da igreja que está assistindo o vídeo aqui, eu estou falando o meu processo. Cada um no seu quadrado, né? Sem julgamento. Eu estou falando o que eu passei, o que a igreja refletiu para mim, para minha vida, e eu queria muitas respostas e não achava, e acabei encontrando a espiritualidade. Bom, faz 5 anos que eu estou buscando a espiritualidade e foi ao mesmo tempo que eu cheguei aqui. Eu moro em Curitiba, isso que eu tô aqui, ó. Hoje tá frio aqui. E assim que eu cheguei aqui, eu conheci esse rapaz e eu já estava aqui um mês e conheci logo ele. Era pra ser mesmo, sabe? Uma coisa que era pra ser. Bom, eu hoje eu sei, e é de fato mesmo, que toda pessoa que entra na tua vida, ela tem um significado. Eu sempre fui um tipo da pessoa que não que eu queira ser seletiva, mas Deus nunca permitiu entrar alguém na minha vida para bagunçar. Mesmo que eu acho que essa pessoa fez muita bagunça na minha vida, mas não teve nada a ver. Ela foi um espelho, uma somatória para mim, para o que eu precisava buscar. E, gente, eu não tô falando no sentido assim de pessoas que vai ali numa festa, todo final de semana conhece alguém, nem entende porque aquela pessoa entrou na vida dela. Passou, já foi. Não tô falando de bagunça nesse sentido. Estou falando no sentido de quando você tá sozinho, tá buscando alguém para você, para sua vida. Aí lá aparece alguém, até numa hora que você nem esperava, essa pessoa vem. Essa pessoa, eu falo nesse sentido, quando você tem um relacionamento que durou bastante tempo, de alguma forma, ela veio te curar ou somar em algum sentido da tua vida, em alguma área da tua vida que seja para você melhorar. E foi um relacionamento do céu ao inferno na minha vida, porque eu estava acostumada nos outros relacionamentos, a ser sempre como é que eu digo, eu era sempre bem tratada, eu era um pedestal, sabe? Eu me sentia uma rainha. E eu tinha crenças, muitas crenças, eu só descobri depois tudo isso, quando você começa a despertar. Enquanto você está inconsciente, você não consegue entender essas coisas. Tudo vai passando, você vai fazendo as coisas, é tudo inconsciente. Quando você desperta, as coisas vêm à tona e você consegue ver o que você está fazendo é consciente, é quando você consegue perdoar. Você consegue ver tudo que você fez de errado
pessoas que você não perdoava, você consegue perdoar, começa a fazer todo sentido na tua vida. E, como eu falei, esse relacionamento era muito conturbado, mas foi uma pessoa muito diferente na minha vida, em todos os sentidos. Ele era o meu espelho, eu me olhava nele. Tudo que eu olhava nele, que eu criticava, que eu julgava, eu precisava mudar em mim, refletia em mim. E durante 5 anos a gente teve 5 separações, idas e vindas, idas e vindas. Era como se cada vez que a gente se separasse, quando voltava, eu estava curada de alguma coisa que eu enxergava e que precisava curar. Era algo assim extraordinário, ao mesmo tempo dolorido, porque foi o relacionamento que eu mais me dei de tudo, o relacionamento que eu mais lutei, o relacionamento que eu dei importância na minha vida, porque os outros relacionamentos eu não estava nem aí, eu não queria saber. Essa pessoa entrou na minha vida, eu queria lutar por ela e eu achava que era amor. No fundo, era apego pelo fato dele não ceder. Ele era duro na queda. E sabe aquele tipo de pessoas que difícil e que você diz, eu vou domar, eu vou domar, eu vou domar. No fundo, quem precisava ser domada era eu. Para dar certo, era as minhas expectativas todas estavam em mim, em me ver, me olhar, em me aceitar e parar de querer mudar o outro para agradar você, que não pode. Eu acabei descobrindo crenças. Nesse relacionamento eu me tornei uma pessoa insegura, ciumenta, controladora, possessiva, manipuladora, vítima. Mas não foi ele que me causou tudo isso. Ao contrário, eu já tinha essas crenças dentro de mim, só que estavam no meu inconsciente. Eu estava repetindo padrões, né, que vinha do meu pai e da minha mãe. Eu repetia padrões de rejeição e abandono. Minha mãe me abandonou quando eu estava bebezinha, ela me deixou no hospital, e meu pai me rejeitou desde a barriga da minha mãe. Ele não me aceitava, mesmo depois de grande. Meu pai nunca me aceitou e nunca me olhou e enxergou como filha. Ele sempre me via como uma traição. E a minha mãe nunca, ela não tinha essa índole, só trabalhava pela gente, né? Nós éramos 10 filhos, imagina. E aí eu comecei a buscar respostas, né? Porque eu não aceitava esse relacionamento que eu vivia, porque para mim foi tudo novo. Eu não tinha esse padrão de ciumenta, de insegura, de controladora, de querer olhar o celular, de desconfiar de tudo. Gente, eu não vivia mais. Eu criei tantos cabelos brancos, minha pele. Eu sentia tanta emoção física no meu corpo, dores emocionais no meu corpo, que não tinha nada a ver com buscar ajuda médica. Era dores que ficava acumulada, que eu fui pesquisar, né? Outro vídeo eu vou falar para você sobre nossos chakras. Quando nossos chakras não estão alinhados, você começa a sentir essas emoções em cada lugar, em cada órgão do teu corpo. E é surreal como é verdade. E aí, eu sempre fui uma pessoa que não me aceitava.
né? Pelo fato de eu ter sido rejeitada e abandonada pelo meu pai. Ai, só um momento que eu vou colocar aqui para carregar, porque está descarregado. Só fazer aqui rapidinho. Vamos voltar aqui bonitinho. E aí, eu comecei a... Eu já tinha muitas respostas dentro de mim, né? Só que quando eu cheguei nesse relacionamento foi muito mais forte, foi muito mais intenso. Eu não me aceitava como mãe, nada. Eu tinha crenças de não merecimento, eu não aceitava meu corpo e eu me culpava muito porque quando os meus filhos nasceram, eu não aceitava meus filhos, eu abandonei, igual como a minha mãe fez comigo, né? Repetindo padrões. E foi aí que eu comecei a buscar a espiritualidade, porque eu queria respostas, eu queria salvar esse amor. Ai, Deus, eu queria muito viver esse amor, porque eu tinha cocriado, né? Eu tinha imaginado esse relacionamento. Eu falei, Deus, eu quero uma pessoa assim, assado, cozido, e veio idêntico. O perfil por fora, né? Eu quero um homem assim, assim, assim. E quando chegou na minha frente, disse, nossa, a resposta de Deus. Nada, né? Porque Deus, se Deus colocasse uma pessoa que não fosse daquele jeito, com certeza ia ser mais um na minha vida. Então precisaria ser o perfil que eu tinha pedido para essa pessoa poder ficar na minha vida e eu ter ficado hipnotizada de alguma forma, né? Gente, hoje eu posso dizer assim que foi um relacionamento lindo, incrível, que eu me curei, né? É, resumindo, né? Resumindo entre aspas, né? Mas só pra. Eu não estou mais nesse relacionamento, não deu certo. Era só mesmo a minha alma kármica, né? Que existe, né? Eu já pesquisei. São pessoas que vêm pra tua vida para você se curar, pessoas para você buscar espiritualidade de alguma forma, né? Infelizmente, não deu certo, mas eu perdoei tudo, me perdoei por tudo, né? E hoje ele segue a vida dele. Eu só emano boas vibrações para ele, com quem ele venha estar, né? Tentei ser amiga, mas não tinha como, né? Dentro de mim já estava tudo resolvido e ele não ia aceitar, não aceitou também. Mas enfim. Então, voltando lá, quando eu quando eu comecei a buscar ajuda. Ficou muito carregado, muito sobrecarregado o nosso relacionamento. Eu estava piorando cada vez mais e estava muito pesado, né? Eu lembro que a primeira vez que o meu primeiro processo aqui no YouTube foi o Ho'oponopono. Foi uma ferramenta que me dava um alívio incrível, que o Ho'oponopono ele não deixa de ser uma liberação de perdão de tudo que está acumulado lá no teu inconsciente que você não consegue lembrar. O Ho'oponopono ele vai fazendo essa limpeza e foi o que me dava essa paz, esse alívio. Não resolveu porque enquanto você tem crenças, né, crenças que você carrega, como eu carregava do meu pai e da minha mãe, você tem que ajudar, buscar mais ferramentas ainda. E aí eu lembro que eu eu busquei a ayahuasca. E na ayahuasca veio tudo à tona, assim, tipo, o que eu precisava fazer. Que era liberar perdão pro meu pai, porque meu pai não me aceitava de jeito nenhum, né?
mesmo depois de grande, como eu falei. E eu criei uma mágoa do meu pai muito grande, porque eu nunca precisei morar com meu pai, né? Quando eles me deixaram no hospital, a minha mãe me abandonou lá. Eu fui criada por outra família, mas eu nunca deixei de ter contatos com meu pai e com a minha mãe. Eu sempre soube quem eram os meus pais de sangue, né, biológico. E quando eu precisei dele uma vez, ele me colocou para dormir na rua com a minha filha pequena, então eu criei uma raiva dele muito grande, mesmo depois de falecido. E o meu processo na ayahuasca foi muito forte, foi emocionante, foi lindo, foi muito lindo. Eu consegui liberar perdão para minha mãe. Desde então eu nunca culpei minha mãe, eu sempre achava que o culpado era meu pai. Mas é aquela coisa, enquanto você está culpando as pessoas, você está se vitimizando, porque no fundo você só precisa aceitar e se aceitar e liberar perdão. E o fato de eu não ser uma boa mãe, né? Eu não consegui dar carinho para os meus filhos, sempre abandonar meus filhos, porque eu estava vivendo a mesma coisa que a minha mãe viveu. E tipo assim, gente, você tem que entender, se você está num relacionamento que ele é conturbado, cheio de conflitos, você tem que primeiro com você. Ninguém pode preencher o teu vazio. A gente acha que a gente sempre tem que estar procurando algo para preencher o nosso vazio, principalmente no relacionamento. Foi a área que eu mais sofri, foi na minha vida sentimental. E eu queria sempre que uma pessoa preenchesse aquele espaço. E não é. É você com você, é você se amar, você se aceitar, se perdoar e você ser a sua melhor companhia. Quando eu entendi isso, que foi através de ferramentas que eu vou contar aqui para vocês, nossa, é maravilhoso. Você não precisa do outro para te aplaudir, do outro para estar te incentivando, você não precisa do outro para estar te elogiando, é você com teu espelho. Você faz as pazes com teu espelho, você já acorda, eu me amo, eu sou linda do jeito que eu sou. Eu tinha complexo com meu corpo, nesse relacionamento isso só piorou, porque eu comecei a ter baixa estima, eu comecei a me esconder mais do meu corpo, porque eu achava que a pessoa não me admirava, não me olhava, eu achava que a pessoa não tinha desejo no meu corpo. Tudo eu criava. Tudo que você pensa, você cria. Às vezes a energia nem é para isso, mas você já está criando aquilo. E volta, tudo que você vibra e cria, mais daquilo volta para você. Então era uma flecha de dois lados, né? Ia, batia e voltava, batia e voltava. E enquanto você não entender isso, que você precisa primeiro estar com você, um tempo para você, você vai ficar repetindo padrões de relacionamento ou qualquer área da tua vida. Quando você começa a buscar espiritualidade, muitas coisas vem como um flash assim, porque a espiritualidade ela não deixa de ser um caminho de expansão, né, de entendimento. E um tempo atrás que eu vim entender que eu estava presa nesse padrão repetitivo por causa que a minha mãe também repetiu esse padrão. Ela ficou muitos anos presa, com medo do meu pai. Ela não tinha coragem de largar o meu pai, porque o meu pai ele era agressivo, abusivo, ele era ciumento, inseguro. Tudo isso eu adquiri do meu pai. Na minha vida, eu tive relacionamentos abusivos no começo do meu relacionamento. Eu passei por situações de abuso também.
e veio se repetindo. E aí, a ayahuasca foi um caminho para começar a me curar. E começou a fazer sentido de tudo. Só que foi um processo longo, porque eu buscava ajuda e continuava repetindo aquilo ali, em vez de largar, para me poder buscar sozinha, porque a espiritualidade ela é um caminho sozinho, né? Que ela é autocura, ela é um olhar para dentro. E de alguma forma eu ainda estava apegada ali naquilo, né? Sentimento de apego, de querer alguém, de querer. E cada vez que eu ia lá fazia ayahuasca, eu ficava bem. Sempre era quando a gente se separava, numa das vezes, né? Que foram 5 vezes. Eu ia lá, fazia o processo da ayahuasca, me sentia bem, nossa, maravilhosa, porque a ayahuasca ela te dá, né? Ela começa a fazer uma limpeza, mas não adianta você fazer uma limpeza e depois vai lá e se suja tudo de novo, né? É a mesma coisa que você está numa clínica de reabilitação para não usar mais droga, você tem um momento para sair dali, você vai lá e usa droga de novo. Aí tem que voltar de novo, começar do zero. Então foi assim o meu processo. Nossa, mudou muita coisa. Ele mudou também muita coisa, porque ele batia de frente comigo em tudo. A gente discutia muito. E foi amenizando. Só que eu comecei a querer buscar a espiritualidade, seguir o caminho da espiritualidade. Ele era da igreja, ele ficava no muro. Uma hora não ia para a igreja, uma hora para festa, uma hora na igreja. Então, para mim não servia, porque a energia vai ficando gritante. Ou você desce do muro e vai pro lado que vai te fazer bem, ou você fica aonde ou você alimenta a tua carne ou alimenta teu espírito. Não tem como fazer as duas coisas, gente. Não existe isso, tá? E foi o que aconteceu. Eu comecei a entender que eu precisava ficar sozinha. Eu não tinha nada para oferecer. O que eu acabei de falar ainda agora para vocês, se você está num relacionamento conturbado, um relacionamento cheio de atritos, brigas, confusões, que você não tem paz, você se sente rejeitada, autoestima baixa, o que acontece? Você precisa soltar, entender que precisa soltar e buscar algo para você, para tua vida. E eu resolvi, né, e comecei a perceber que eu estava tentando com alguém e não estava dando certo. E eu resolvi tomar a decisão na minha vida, né? Tipo, não dá certo. Tem que se separar mesmo dessa vez para as coisas começarem a se encaixar. E eu escolhi, né? Porque os nossos gostos até em gosto era diferente. Tem gente que fala que o oposto se atrai, mas nem sempre. Acho que o oposto se atrai porque de alguma forma é para você curar o que você vê no outro que não aceita, né? Que foi meu caso. E os gostos não batiam, a energia já não estava mais batendo, porque eu já preferia mais ficar sozinha, mais me encontrar dentro de mim, ir para lugares que me alimentavam de alguma forma, e ele não.
né? Ele queria, o mundo dele era aquele. Então aquilo serviu para mim e eu entendi muito bem. Disse, o momento é meu, não é dele. Não posso querer carregar ele, fazer que ele venha à força. Não, porque quando você começa a despertar, você entende que é o teu momento. Se não é da pessoa, vai ser no momento da pessoa. Ninguém pode obrigar o outro a estar do lado se não quer. Ninguém pode despertar uma pessoa se ela não quer. E isso a gente precisa entender. Muitas das vezes a gente está num relacionamento, é mais complicado ainda, porque tem pessoas que não querem se separar. Se é casado, não tem como, né? A espiritualidade, ela chega para você como uma evolução. Ela te faz bem. Se você é casado, você tem que procurar ajuda para ajudar vocês dois. E um aceitar o outro, né? Independente da religião. No nosso caso, não deu certo. Não deu muito certo, porque eu comecei a perceber que eu já precisava de outro espaço. E foi isso, gente. Eu ainda faço ayahuasca, mas o que a ferramenta que me ajudou muito, 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 muito foi a constelação familiar. Eu vou fazer outro vídeo para você sobre isso. Tem tudo a ver com padrões repetitivos, com o que você carrega do teu passado, que o teu pai traz, da tua mãe traz lá dos teus antepassados. Tem tudo a ver com o que você está vivendo hoje. Padrões repetitivos, a constelação, ela mostra tudo para você, ela é tipo um quebra-cabeça que vai se encaixando tudo, que não deixa de ser uma ferramenta maravilhosa também, uma das ferramentas maravilhosas. Bom, esse vídeo já está um pouco longo, eu tinha muito mais coisas para contar, mas eu acredito que de alguma forma você, se tem alguém que se identificou, que ajude você também, tá? No seu caminho, no seu processo, como você está. Se eu puder ajudar mais, mande um comentário que a gente pode estar conversando, tá bom? Se você está no processo, o seu processo também foi igual, comente, tá? Eu vou ajudar muito, vai me acrescentar muito poder ouvir teu depoimento também, tá bom? Gratidão a todos. Bom, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Cláudia, sempre esqueço de falar. Gratidão a todos vocês. Beijo de luz.